Olá, estou aqui no laboratório onde eu faço IC, aqui na USP, e eu estou esperando para tirar uma amostra da múfula, né? Ela está aqui a 600 graus e eu vou poder tirar só às 10h25 da noite. Ela teve que ficar 7 horas aqui e eu coloquei às 3h25 da tarde. Como eu tenho aula à noite, né? Aproveitei para colocar no horário que seria próximo do meu horário de saída, né? O professor liberou um pouquinho mais cedo hoje, agora são 10h10, eu tenho 15 minutos ainda para esperar aqui. E eu resolvi gravar um vídeo pro Veda, já que eu estou fazendo vídeo todo dia, né? E falar sobre a pesquisa que eu estou fazendo, né? Na verdade, falar sobre um dos métodos que eu adotei que eu, né, minha orientadora, a gente escolheu para fazer essa pesquisa. Então, a gente está pesquisando catalisador para biodiesel e a gente está usando um negócio chamado método de superfície de resposta. O que é esse método de superfície de resposta? Falando assim em termos bem simples, né? Então, se você está assistindo esse vídeo por causa do título método de superfície de resposta, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, então nem adianta assistir esse vídeo, porque para isso não vai funcionar. Mas, falando assim de maneira bem simples, né, bem por cima, o que é esse método de superfície de resposta? Então, quando a gente faz experimentos para determinar, para descobrir coisas que a gente quer descobrir, né, descobrir quais são as melhores variáveis, por exemplo, para você obter o melhor catalisador para biodiesel, que é esse caso da minha pesquisa, né? Então, a gente poderia usar aquele método mais clássico, tradicional, né, que tem há muito tempo, que você isola todas as variáveis e fica variando só uma dessas variáveis para descobrir qual que é a melhor variável. Só que as variáveis, elas interagem entre si, então não adianta você, em muitos casos, não adianta você isolar só uma variável, né? Você deixar tudo parado. Por exemplo, eu vou trabalhar sempre a 300 graus, sempre 3 impregnações e vou variar só o tempo que fica calcinando, né? No caso a 300 graus. E aí descobrir o melhor tempo. Só que esse tempo ele depende muito também da temperatura, do número de impregnações. Então, essas são as variáveis que a gente está estudando. E para você não ter que estudar, né, variável por variável, que seria às vezes muito demorado, em várias temperaturas diferentes e tal, por exemplo, então vários tempos diferentes, a gente basicamente utiliza métodos estatísticos para você determinar isso. Um desses métodos, né, é esse método de superfície de resposta, em que a gente faz uma série de experimentos iniciais. No caso, eu fiz 11 experimentos, né, inicialmente, porque a gente tem 3 variáveis e tal, e a gente acabou descobrindo que uma dessas variáveis não influencia nada, mas 2 influenciam muito, né, que é a temperatura e o tempo de calcinação. E aí, a partir dessas 2 variáveis, então a gente traçou, a gente achou a equação que dá para a gente qual que é o ponto melhor, né, o ponto ótimo, ou a direção ótima, né, na verdade isso é uma reta, então a gente descobre essa reta num gráfico e a gente vai seguindo nesse gráfico qual que é o melhor ponto. Só que isso não existe dessa forma, né, isso pode variar muito, então você tem limites físicos, químicos e tal, que não vão fazer que isso seja exatamente uma reta, mas uma curva. Então, a partir dessa reta inicial, a gente começa a fazer novos experimentos subindo essa reta na direção do que seria o nosso melhor resultado. Então, a gente sobe essa reta, eu fiz, no caso, mais três experimentos para a gente determinar qual deles seria um ponto ótimo, e a gente descobriu que nenhum deles foi melhor do que um que a gente já tinha feito, né, nesse caso. Mas assim, o método de superfície de resposta, você vai fazer novos experimentos até descobrir qual que era o seu ponto ótimo, né? Porque depois que você fez um experimento que ele deu menos que o anterior, aquele anterior é o seu melhor. Então a gente pega esse anterior como um novo ponto central e cria vários outros experimentos em torno desse ponto central. Dessa forma, a gente consegue determinar uma equação, que seria geral, e a gente consegue determinar qual que é o nosso ponto máximo, ou seja, qual que é o melhor resultado possível para esse experimento. É claro que isso tudo vai variar, vai depender do que a gente está fazendo, quais são os limites, como eu falei antes, né, físicos, químicos, enfim, mas é bastante interessante. Então, nesse momento, eu estou fazendo essa área, eu estou encontrando essa área
essa região em que seria nosso ponto ótimo. Então, para isso, eu repeti o ponto central, para a gente ter 3 experimentos iguais no ponto central, para a gente controlar a qualidade daquilo e tal. Enfim, não vou explicar em detalhes. E a gente está fazendo mais 8 experimentos, né? São 4 experimentos ali no ponto, em torno do ponto central, né? Um quadrado que a gente faz no gráfico, e a gente gira isso numa estrela, ou seja, é um losango ali que entra naquele meio quadrado. Então a gente usa os pontos mais 1, menos 1, e a gente vai usar raiz de 2, menos raiz de 2, enfim, para fazer o cálculo desses pontos. Mas aí já é muito técnico, não estou fazendo sentido nenhum. Eu acho que como o vídeo do Veda tá ótimo esses 5 minutos, não sei se alguém entendeu esse papo, mas é mais ou menos o que a gente está fazendo agora. Então eu estou preparando os catalisadores, e daqui a 10 minutos, porque agora são 10h15, eu vou tirar a primeira calcinação que está na mufla, né? Não posso abrir nem nada para mostrar. Você pode ver aqui que está 600 graus aqui na mufla, e eu tenho que tirar quando for 10h25. E por hoje é só, até mais.